Continuação da História Secreta do Brasil, volume 1, capítulo 5, A Ladroeira do Estanco. O estado do Maranhão, composto por esta capitania e pela do Grão-Pará, imensa região bérrima que produzia grandes riquezas e ficava mais próxima da metrópole, tentaram os conquistadores franceses e flamengos que nela não haviam conseguido permanecer. O judaísmo decidiu-se a tomar conta dela por outros meios mais eficazes e menos custosos do que a guerra. Como toda a sua economia repousa-se no trabalho do índio escravizado, era necessário desorganizá-la a fim de enfraquecer-lhe as resistências. Não sei que influências secretas assopraram ao governo de Lisboa providências proibitivas da escravização dos índios, mas estas logo encontraram bem intencionado apoio dos jesuítas, que catequizavam, aldeavam e defendiam o gentio. Aquelas providências de fundamento humanitário e verdadeiramente cristãs chocavam-se, entretanto, com as cruas realidades da vida colonial e, além de minguarem a mão de obra a fazendeiros e engenhos, criavam violento dissídio entre agricultores e padres, o qual, com o tempo, cada vez mais se agravaria. Tal divisão entrava seguramente nos planos subterrâneos do Carral de Lisboa, cujo fim era privar primeiro de união e força as sociedades que pretendia explorar. Os senados da Câmara de Belém e São Luís desfrutavam de imenso poder político, podendo taxar salários, gêneros e regular o curso das moedas, prover cobre à agricultura, à navegação e o comércio, decidir dos tributos, nomear ou suspender autoridades. Os cargos da governação municipal eram exercidos privativamente pela gente nobre, e deles se excluíam os peões mercadores, meio esse de evitar a infiltração de cristãos novos ou de quem quer que tivesse sangue dessa nação, como rezava as velhas cartas de brasão de armas. Essa autonomia municipal fora o apanágio da grande liberdade comunal da Idade Média. O absolutismo real, depois do século XIV, a corrompera ou dominara. No Brasil vasto e desprovido, ela novamente florescia no grupo natural do município, criado em luta aberta contra o meio, o salvícola e o pirata. No estado do Maranhão, a coroa procurara estabelecer um estanco, isto é, como define o dicionarista Moraes, um monopólio de qualquer ramo de comércio. Este devia fornecer aos maranhenses objetos de ferro e aço, produtos manufaturados do reino, especiarias do Oriente, a troco de gêneros da terra que seriam vendidos na Europa em proveitos do erário. Como o negócio não parecer-se dar resultado em mãos do governo, formou-se em Lisboa uma companhia por ações a fim de arrendá-lo. Os acionistas, ou assentistas, como então se diziam, eram aqueles mesmos cristãos novos cujos cabedais o padre Antônio Vieira contara para a fundação da Companhia de Pernambuco. Mário de Sá enumera-lhes os nomes: Serrão, Botelho, Carvalho, Silveira. O contrato foi passado em 1682, bastando ver-lhe as cláusulas principais para se ficar inteirado da obra judaica: privilégio por 20 anos, isenção de impostos, juízo privativo para reclamações e demandas, exclusividade do tráfico, devendo importar 10.000 negros, sendo as entradas de 500 por ano. Diante das notícias deste novo estanco, certamente pior do que o outro, os brasileiros do Maranhão e do Pará ficaram de sobreaviso, pois que algumas cartas do reino informavam que El Rei somente o consentiria com o aprazimento dos povos. A condicional do soberano lhes dava alguma esperança de salvação. Quando veio tomar conta de seu cargo, o novo governador nomeado, Sá Menezes, trouxe em sua companhia o cristão novo Pascoal Pereira Jansen, grande assentista e administrador do estanco. Ambos
encontraram os povos com pouco aprazimento para engolir a pílula, sendo obrigados a recorrer a manobras, disfarces, peitas e ameaças. Dizia o judeu Jansen que, do seu próprio bolso, tivera que gastar em gorjetas mais de 1 conto de réis, quantia apreciável para o tempo. Antônio de Souza Soeiro, procurador da Câmara, suspeito de cristão novo, vendeu seu assentimento por uma patente de capitão de infantaria com soldo. O vereador Jorge de Sampaio prometeu o seu em troca de fazendas e gêneros. Segundo todos os documentos contemporâneos e os resultados das devassas ou inquéritos procedidos, Estanco foi estabelecido em São Luís pelos recursos da fraude, terror e corrupção. O governador Sá Menezes envolveu-se em todos esses vergonhosos manejos. Já Vieira de Portugal, mancomunado com os judeus. A devassa procedida mais tarde, depois da sublevação dos maranhenses, revelou escândalos incríveis. Havia mesmo sociedade entre o governador, o judeu Jansen e um tal de André Pinheiro e outros. Os oficiais da Câmara, chamados à presença de Sá Menezes e de Jansen, em Belém, para onde ambos haviam se transportado após o estabelecimento do estanco no Maranhão, ouviram do primeiro que a sua majestade ordenava a introdução do mesmo estanco sem dependência de consulta ao povo, não admitindo a menor réplica ou a mais leve objeção. O rei era assim enganado no seu propósito, porque cuidaria que o povo a tudo assentiria de boa vontade. Consoante o silêncio deste pelos seus procuradores naturais e os informes que receberia, o povo também era enganado, julgando que o soberano houvesse dado ordens tão terminantes e despóticas. De parceria com o governador Venal, os cristãos novos desenrolariam seu plano de assalto às riquezas do Maranhão e do Pará. Certos da impunidade pintaram 7, como houvesse crise de mão de obra e as entradas de negros que se destinavam a atendê-las estivessem ao seu alvédrio, pois possuíam exclusivamente do tráfico, vendia os escravos por preço muito acima do comum, obrigando o pagamento à vista, quando anteriormente as vendas eram feitas a prazo, para facilitar a aquisição aos agricultores sempre baldos de cabedais. As mercadorias de que tinham monopólio e que ninguém poderia obter noutra parte eram de péssima qualidade e de alto preço. Usavam, além disso, pessoas e medidas falsificadas. O escrupuloso e eminente João Francisco Lisboa assim descreve a grande roubalheira judaica. Impedia-se ou dificultava-se as manobras, as remessas de suas drogas para o reino, ou o retorno do que elas lá produziam, se alcançavam mandar algumas. O estanco só recebia pagamentos em cravo e em pano, recusando o açúcar, cacau, tabaco, couros, e daí resultava que, não podendo os moradores dar outras saídas a estes produtos, viam-se obrigados, para não perderem de todo, a sacrificá-los por baixos preços a mal disfarçados agentes do mesmo estanco, dos seus administradores ou de outros potentados que os compravam a poder de barato. Os navios não vinham ao estado com regularidade afiançada. Para que nenhum gênero de vexação faltasse naquela geral opressão, tinham os administradores de uma grande aldeia de índio ocupados em lavrar farinhas e outros gêneros que, postos à venda em grande escala no estanco, faziam ruinosa concorrência aos demais lavradores já extenuados. Chama-se a isso, em boa linguagem, um verdadeiro saque organizado. Levantou-se, pois, o clamor universal dos explorados por aqueles conversos, os mesmos que em Portugal, séculos afora, costumavam tomar produtos para os vender depois a preços exorbitantes. O governador permanecia em Belém e regia o Maranhão em seu lugar um tarimbeiro irresoluto e pusilânime Baltazar Fernandes,
começaram a aparecer pasquins pregados pelas esquinas, ameaçando de morte ao rapinante Jansen. Quando em qualquer roda se falava daquelas vilanias e ladroagens descaradas, os punhos crispavam-se ameaçadores e odientos. A revolução andava no ar. Bastava aparecer um homem que polarizasse o descontentamento e a cólera para ela explodir com todas as suas imprevisíveis consequências. Esse homem ia ser um senhor de engenho que já se insurgira antes contra o miserável governo de Inácio Coelho, antecessor de Sá e Menezes. E tão bom como tão bom, por isso estivera deportado 2 longos anos na fortaleza de Gurupá. Da devassa que fora submetido, não resultara sua culpabilidade. Então o rei o mandara pôr em liberdade. Chamava-se Manuel Beckmann e aportuguesara o seu nome na forma de Bequimão, filho de pai alemão e mãe lusa. Seus detratores, afirma João Francisco Lisboa para o Macular, diziam ser da raça judaica. Isso é hábito dos judeus contra os seus inimigos. Não tem o desplante de dizer que até Hitler é judeu? A vida de Beckmann, sua franqueza, seu destemor, seu espírito de sacrifício, sua atitude em presença da morte, por si só, desmentem a calúnia. O judeu Isaac Zexon, que é a cata de glórias judaicas na história do Brasil, não se atreve a fazer tal afirmação e se limita a dizer: se bem que não tenhamos bases exatas para afirmar que os irmãos Beckmann, promotores da revolta do Maranhão, fossem judeus, essa hipótese não seria descabida, especialmente se nos guiássemos pelo nome, que lembra bem o de judeus holandeses ou alemães. Sobre isso, não insistiremos. É conveniente não insistir porque a hipótese é descabidíssima, tudo põe por terra. Beckmann é o herói de uma reação nativista contra o disfarçado judaísmo dos assentistas da Companhia do Comércio, que infelicitou, como vimos, o extremo norte do Brasil. Entretanto, no Almanaque Israelita de 1935, os judeus têm o topete de afirmar com todas as letras que o norte foi por muito tempo a parte principal do Brasil, graças ao trabalho, à iniciativa e à inteligência judaica. Felizmente, João Francisco Lisboa nos deixou pintada com mão de mestre a espantosa realidade da ladroeira e da espoliação. Manuel Bequimão viera moço para o nosso país e chegara a uma certa abastança pelo seu trabalho honrado de agricultor. Nunca se metera em negócios nem com negocistas. Ligara-se à nobreza da terra, aos cristãos velhos e ao clero. Não gostava dos jesuítas por causa da questão do trabalho servil dos índios. De volta ao seu desterro, viu-se quase arruinado pelo desamparo em que deixava seus teres e haveres. O estanco garroteava-lhe todas as possibilidades de refazer-se, como todos os seus contemporâneos. O estanco judaico estancava todas as fontes de produção. Era natural que a revolta lhe lavrasse no íntimo contra os opressores. Aliás, ela lavrava no coração de toda a gente. Teixeira de Moraes, cronista parcial da Revolução e que nela tomou parte, debuxa-lhe o retrato em cores negras, dizendo inspirado pelo ódio e pela baixeza. Cúmplice na rebeldia, não só alpejou de ultrajar covardemente o sacrificado, não só para fazer olvidar a sua participação, como para vingar-se das adulações servis com que o cercara quando estivera no poder. O venerável João Francisco Lisboa refuta-o defendendo aquele vulto nobre e grandioso. Os documentos oficiais desfazem todos os aleives e protérvias dos inimigos de Bequimão. Seu irmão mais moço, Tomás, era um tanto turbulento, poeta repentista de veia satírica. Os principais cabeças da revolta, depois de Manuel Beckmann, eram o velho vereador Jorge de Sampaio, homem ativo, inquieto, inconsistente, pouco seguro de língua e de atitudes,
que já recebera presentes do judeu Jansen, e um veterano na defesa do povo contra os despotismos e prevaricações das autoridades dos mercadores, Francisco Dias Deiró. Beckmann articulou a conjura com 60 companheiros que se reuniam à socapa no convento dos Caputinos, desde tempos que seu irmão vinha colando pasquins em prosas e versos pelas paredes, pois não havia jornais e essa era a imprensa da época, os quais pasquins concitavam o povo à revolta e criticavam a gente do estanco e do governo que o sustentava. Mais violentos e desabusados ataques faziam os frades caputinos e carmelitas nos seus sermões. Todo o clero aderiu à revolta, menos os jesuítas, por causa das turras com a nobreza rural desde o caso da escravização dos índios. O próprio bispo não foi estranho ao sucesso e como que até o favoreceu. A incúria do governo do inepto Baltazar Fernandes, que substituía Sá de Menezes, ausente no Pará e preocupado com seus ganhos, permitiu ao movimento avançar sem encontrar óbices. Na noite de 23 de fevereiro de 1684, véspera de sexta-feira de Passos, houve a derradeira reunião dos conjurados na cerca dos Caputinos. Lugar ermo e retirado, Beckmann falou com eloquência, expondo o que pretendia fazer: expelir os assentistas, acabar com o estanco, expulsar os jesuítas e depor as autoridades. Tudo foi aplaudido, menos a última parte, que a todos surpreendeu e em todos despertou receios. O prestígio do poder real e o medo da grande responsabilidade que iam assumir assustaram e dividiram aqueles homens. Travaram-se discussões. Muitos ameaçaram retirar-se e parecia ir tudo por água abaixo. Foi quando o forçudo e decidido ilhéu Manuel Serrão de Castro arrancou de sua espada e gritou que todos o seguissem. O arrojo da atitude destemerosa entusiasmou os maranhenses que o acompanharam pelas sombras da noite rumo ao casário adormecido de São Luís. Pelo caminho, os moradores despertados iam se armando e engrossando a turba que, ao amanhecer, tomou conta da capital, prendendo as autoridades. Não se derramou uma gota de sangue. O corpo da infantaria paga e os próprios meninos das escolas fraternizaram com os rebeldes. Era uma grande aspiração popular que se realizava. Beckmann nada tinha de cesariano e convocou imediatamente a junta geral, composta do clero, da nobreza e do povo, a qual deu conta de todos os sucessos, sendo muito vitoriado. Não houve a menor desordem. Aclamou-se novo governo constituído pela Câmara, 3 adjuntos e 2 procuradores do povo, Beckmann e Eugênio Ribeiro Maranhão. Nomearam-se novos oficiais e criou-se uma guarda cívica. Malgrado a grande exasperação popular, não se consentiu no saque dos bens dos espoliadores. Fechou-se o estanco e se arrecadou em boa forma o que tinha em depósito. Nenhuma pessoa foi morta ou perseguida. A multidão encheu ruas e largos em regozijo, com músicas, cantos e danças. Beckmann falava-lhe constantemente da janela do Senado com eloquência natural, entusiasmando-a e dando-lhe pormenorizada conta de todas as providências governamentais. A Revolução Triunfante não podia ficar circunscrita a São Luís. Precisava lastrar-se para se tornar mais forte e impor libertação dos povos explorados. Beckmann procurou adesões em Tapuí-Tapera e em Belém. Seus enviados encontraram apoio de palavras quanto à extirpação do estanco, mas maior frieza quanto à deposição das autoridades reais. Ato audacioso que alarmava toda a gente. Foi esse o primeiro desânimo que turvou a fé revolucionária maranhense. Enquanto passava o tempo, elementos internos e inimigos íntimos
solapavam disfarçada e lentamente a obra da revolução. Os padres da companhia, a bom recado no seu colégio, manobravam as inteligências com quem contavam lá fora. Só algum tempo mais tarde foram embarcados para o reino. O povo, fatigado do serviço da milícia, era habilmente levado a reclamar contra o abandono que estavam ficando engenhos e roças. Os vianenses, bastante numerosos em São Luís, conversos de Viana e em Portugal, espalhavam boatos e semeavam confusões na surdina, desanimando a uns e a outros. Foi quando Hilário de Souza, provavelmente cristão novo, veio de Belém avistar-se com Bequimão, a quem prometeu dar a parte de Sá e Menezes e que não queria complicações e escândalos para a corte. 4.000 cruzados e o indulto com honras e postos, caso se submetesse a ele e ao estanco. O nobre procurador do povo repeliu dignamente a proposta e deu-lhe publicamente. Basta esse gesto para tornar descabidíssima a hipótese de Isaac e Zexon. Nenhum judeu até hoje recusou dinheiro. A retidão observada por Bequimão na venda de repartimento dos escravos antes pertencentes ao estanco desgastou a muitos que haviam entrado na rebeldia, não por amor ao povo, mas com a mira na satisfação de interesses imediatos. Estes começaram a falar mal do novo estado de coisas. Os atos do governo contra o luxo que ostentavam as mulheres mamelucas fizeram com que elas saíssem pelas ruas alvoroçando a população. Os vianenses murmuravam maliciosamente que Tomás Bequimão, nomeado para ir ao reino tratar das reclamações maranhenses junto ao soberano, muito de indústria demorava a viagem, à espera que rompessem corsários do rei de França, a quem seu irmão desejava entregar a capitania. Pouco a pouco, tudo isso ia minando o prestígio do governo revolucionário. Como o povo refugasse a serviço da guarda cívica, tomou-se a desastrada resolução de dissolver essa milícia, que era a única garantia da revolução, reorganizando-se do corpo de infantaria paga, cujo comando foi entregue, erro ainda mais grave, ao sargento Mor Costa Belo, recém-vindo da metrópole, para onde, enfim, partira Tomás Bequimão. Desgostoso com o rumo que as coisas levavam, Manuel Bequimão retraiu-se em casa até a chegada do navio que trazia com alguma tropa novo governador, Gomes Freire de Andrade. Em um patacho que se atravessara, voltava o irmão como prisioneiro de estado. Chegava também um juiz ou ministro da alçada que devia julgar os rebeldes. Antes do governador pisar em terra, desembarcou por sua ordem o cristão novo Jacinto de Moraes Rego, que logo foi entender-se com seus patrícios vianenses. Somente depois dos entendimentos desse enviado com os que trabalhavam para o mesmo fim dentro da praça é que Gomes Freire decidiu a sua ação. Era no mês de maio. Nas noites lindas, o céu cravejava de estrelas fauleantes. Numa dessas noites, Bequimão convocou seus partidários à cerca deserta dos Capuchos. Não vieram mais os 60 patriotas animosos que a espada do Ilhéu destemido conduzira à vitória. Apareceram pouco mais de 20, irresolutos, medrosos e assustados. As palavras de fogo do procurador do povo não os galvanizaram mais como outrora quando lhes arengava da janela do Senado. Todavia, não desanimou de todo. Fez outro convite para a noite seguinte e não veio ninguém. Somente então se desenganou. Gomes Freire de Andrade apoderou-se facilmente de São Luís com o apoio da infantaria paga de Costa Belo e os vianenses. Mas Bequimão continuou a mostrar-se em público como quem anda com a consciência tranquila, até que o governador mandou prender o bravo Manuel Serrão e o tréfego Sampaio, que levaram o cinismo ao ponto de ir beijar-lhe a mão. Todos os funcionários presos foram postos em liberdade e estabelecidos em suas funções. Reabriu-se o estanco.
Os vianenses, introduzindo-se com os rebeldes, rastreavam os seus mais ocultos intentos e disso davam aviso ao governador. Reinaram assim a espionagem e a delação. Por esses e outros inestimáveis serviços, foi Jacinto de Moraes Rego nomeado provedor-mor da fazenda. Os cristãos novos, ensina o erudito Mário Saá, têm artes de preterir todos os concorrentes e são particularmente inventivos nesta matéria de impostos. Apavorados por tudo isso e pelos rumores que corriam de graves punições, a gente da povoação começou a evadir-se e a ocultar-se pelos matos. As ruas desertas pareciam um cemitério. Gomes Freire de Andrade alarmou-se com o êxodo e publicou um bando de perdão geral. Uma anistia, diríamos hoje, executando, porém, os cabeças. Prometia, além disso, recompensas a quem entregasse Manuel Bequimão e castigos a quem o asilasse. Abandonado ao seu destino, o chefe da reação contra o estanco judaico vagou pela ilha de São Luís, repelido de uns e esquivado de outros, e mal recebido por toda parte, até que uma viúva, conduída de sua desgraça, lhe forneceu uma canoa bem remada, na qual se transportou ao seu engenho do Mearim. Não faltou, contudo, um Judas para entregá-lo ao sinédrio do estanco, encarregando-se do infame papel, Lázaro de Melo, seu amigo íntimo que lhe devia benefícios, seguindo para Mearim, que conhecia bem, com gente armada numa canoa. Ao avistar a embarcação, Bequimão meteu-se no esconderijo seguro, porém, desde que soube que tratava-se do seu amigo, voltou confiante e apresentou-se na ânsia de saber notícias. O malvado entreteve-o de maneira que um dos sequazes pudesse se aproximar pelas costas e o amarrá-lo. Os escravos do engenho acudiram em armas para defender o amo benquisto, mas foram intimados a nada fazer em nome de El Rei. Garantido pelo respeito dos pobres negros à autoridade real, Lázaro de Melo levou o infeliz ajoujado para a canoa, onde ainda lhe meteu grilhões. De entrada, Bequimão exprobou a infâmia. Depois, solicitou que o aliviasse dos ferros e nós, dando a palavra de honra que não tentaria fugir. Tal era o prestígio de sua lealdade e honradez que o outro lhe atendeu. O processo contra o chefe revolucionário foi fulminante, mais do que o sumário de Teixeira de Moraes, insuspeito no caso. Acrescenta que Gomes Freire de Andrade assinou a sentença cheio de mágoa e com a mão trêmula, que afirma nem parecia ser a sua. Mas o Carral mandava e as ordens secretas do Carral tinham que ser cumpridas. A página da obra de João Francisco Lisboa que narra circunstanciadamente o fato. O grande Odorico Mendes ofereceu esta apostila que obriga a meditar. Gomes Freire de Andrade mandou injustamente executar Manuel Beckmann como inconfidente. E passado século e meio, a 18 de outubro de 1817, um descendente do governador do mesmo nome, isto é, o general Gomes Freire de Andrade, foi fuzilado na esplanada da Torre de São Julião em Lisboa, como inconfidente, também injustamente. Será verdade que a culpa dos pais recai sobre os filhos até a quarta geração? Com Bequimão, foram condenados também à morte Jorge de Sampaio e Francisco Dias de Iró, que conseguiu fugir e foi executado em efígie. Muitos outros revoltosos receberam penas de multas, sequestro de bens, açoites e degredo. A forca se ergueu na Praça do Armazém, hoje da Trindade. No dia de finados do ano de 1685, Manuel Bequimão recebeu a morte catolicamente animoso, pronunciando essas derradeiras palavras: "Morro satisfeito em dar a vida pelo povo do Maranhão." Deixava viúva e duas filhas na maior miséria porque seus bens haviam sido confiscados. Conta-se que Gomes Freire de Andrade praticou o ato generoso de mandar arrematá-los em segredo por pessoa segura, doando-os às infelizes. Muito lhe devia doer a consciência.
O Judas Lázaro recebeu a paga da sua felônia, uma mísera patente de capitão. Também em vida, recebeu a paga da justiça divina. Conta o velho Barreto que, uma feita consertando seu engenho, teve de repente o pescoço envolvido por cordas e morreu enforcado. Há quem pense no Brasil em comemorar o centenário do desembarque de Maurício de Nassau, preposto da Companhia dos Judeus Portugueses da Holanda. Não houve ainda quem se lembrasse de promover a ereção de uma estátua ao nobre e abnegado Manuel Bequimão, vítima dos judeus portugueses e da ladroeira do estanco. Os verdadeiros heróis nacionais ainda estão esquecidos. Os heróis judaico-maçônicos são sempre lembrados. A mocidade, devidamente esclarecida, compete reagir contra isso.